Olá, olá, mulheres em clamor, chegamos, que a paz do nosso Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com vocês. Bem-vindas, bem-vindas para mais um devocional do Clamor do Meio-Dia. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que as mãos do Senhor estejam contigo. E assim é que damos início a mais um áudio do Clamor do Meio-Dia, adorando ao nosso Deus, invocando ao Senhor Jesus. Nessa quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, e eu, pastora Maria Valasquez, chegando para mais um encontro, chegando para mais uma união, né, para mais um decreto no reino espiritual. E hoje nós estamos clamando pela cura do câncer, então venha conosco orar, venha conosco buscar a face do Senhor Jesus e assim, vendo o Senhor operar os seus milagres, é preciso nós estarmos motivados, né, com a nossa fé aflorada em ver Deus operar os seus milagres, Deus fazer coisas extraordinárias entre nós. Então venha conosco buscar ao Senhor, porque é tempo de busca, é tempo de oração, é tempo de estarmos interessadas no assunto do reino de Cristo Jesus, né? Lembrando a vocês também dos pedidos de oração, continuemos orando, né, pelo Josué, pela Samara, né, pelo Derivaldo, pelo Eduardo, orando também pelo Caio Vinícius, pela Thaís, né, pela Agnes, pelo Judson, pela nossa irmã Júlia também, que nos rogou oração, né, ontem mandou esse pedido de oração para que nós viéssemos a estar intercedendo por ela. Hoje iria passar por um procedimento médico e nós vamos estar cobrindo a nossa irmã Júlia com a cobertura das orações, viu? Então continue orando, são muitos pedidos de oração, né? São vários e vários pedidos. Também eu quero que as irmãs orem, né, por todas as integrantes, por todas nós, para que o Senhor possa assim estender as suas mãos poderosas e assim nos dar vitória. Orando também pela Alicia, né? Está passando pelo quadro de depressão. Nós vamos orar por ela, filha da nossa missionária Avani. Nós vamos orar pela Alicia para que o Senhor Jesus possa repreender este mal, para que a mão do Senhor esteja fortalecendo ela, né? Nesse momento tão difícil, que é o momento da depressão, que Deus possa assim repreender este mal e possa sustentá-la, né? E assim que nós vamos para a nossa reflexão de hoje, reflexão diária, onde vamos falar sobre o anseio por níveis maiores da presença de Deus. E assim, a colunista Melrin afirma: no minuto em que você aceita menos do que anseia, você consegue ainda menos do que aceitou. Precisamos ansiar por mais para dos rios caudalosos do grande amor do Pai. Para assim sairmos da superficialidade, nós precisamos ir para as águas mais profundas. Há um oceano de graça à nossa espera, cuja profundidade abriga belezas conhecidas somente por mergulhadores radicais. E assim o autor Kenneth, ele expressa o efeito negativo de uma existência restrita à superficialidade no relacionamento com Deus e nas conquistas dos sonhos pessoais. Ele explica que o mais pobre de todos os homens não é o que não tem um centavo em seu bolso. É o homem sem um sonho, sem anseios mais profundos. Ele é como um grande navio feito para enfrentar o poderoso oceano, mas dedicando-se a navegar em um riacho. Não há nenhum porto distante a alcançar, nenhum horizonte o impulsiona. Ele não tem nenhuma carga preciosa para carregar. Suas horas são absorvidas na rotina e em pequenas tiranias. Não é de estranhar que ele se sinta insatisfeito. Uma das maiores tragédias da vida é uma pessoa com uma capacidade gigantesca e uma alma pequena. Ainda mais quando poderia ter mais de Deus do que jamais teve. Se ousasse mergulhar mais tempo no lugar secreto e oração diante do Pai. Então, não há, querido, hoje não há tragédia maior da vida do que uma pessoa com capacidade gigantesca
e uma alma pequena, né? Ainda mais quando poderia ter mais de Deus do que jamais teve. Se ousasse mergulhar mais tempo no lugar secreto, em oração diante do Pai. Às vezes nós aceitamos essa condição, queridos, nós aceitamos o pouco, nós aceitamos o mínimo que Deus ele pode oferecer. Deus tem coisas grandiosas, Deus tem coisas extraordinárias para nos dar. Mas às vezes nós temos uma capacidade tão grande, mas uma alma tão pequena, né? E assim se condicionando às adversidades da vida, aos afazeres da vida, e nós não avançamos para o próximo nível. Que você hoje possa avançar, porque você hoje possa determinar em conquistar que da profundeza da presença de Deus. Que você possa todos os dias da tua vida ansiar por isso, né? Que você possa descer nessa profundidade e abrigar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de quem Deus realmente é, e assim você possa estar todos os dias subindo em níveis espirituais cada dia mais alto. E assim que nós vamos dar início, né, à nossa meditação de hoje, meditando na palavra do nosso Deus, onde nós vamos hoje para o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Hoje nós vamos estar meditando neste capítulo 12, do versículo 7, uma palavra bem conhecida, né, onde nós vamos falar sobre a soltura, a libertação de Pedro na prisão. E a palavra do Senhor diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe, mas põe a capa e segue-me. Glória a Deus. Uma palavra onde nos traz hoje, querido, uma incentivação, nos traz um ânimo, né? Ao sabermos que nós também temos um Deus que luta do nosso lado, um Deus que trabalha a nosso favor, e que nós não estamos sós, né? Que nós não estamos abandonados nesse mundo na qual nós vivemos cheios de tantas coisas, né? Tantas aflições, tantas adversidades, né? Um mundo cheio de tantos desafios. E é bom nós sabermos e refletirmos em histórias como essas, sabendo que Deus ele pode fazer milagre. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão a respeito desta jovem, né, que ao prosseguir nesse texto nós podemos denotar uma jovem que se destaca nesse texto sagrado, conhecida como Rod. E assim, o nome desta moça, Rod, significa rosa. E ela viveu cerca de 43 depois de Cristo. Durante a primeira perseguição aos cristãos, ordenada por Herodes Agripa, neto do infame Herodes o Grande. E era criada de Maria, mãe de João Marcos, onde nós lemos claramente no texto que esta mulher chamada Maria, ela abriu a porta da sua casa para que ali iniciasse uma congregação, para que os irmãos se reunissem naquele lugar diante da grande perseguição. Ela abre a porta da sua casa e diz que certa noite estavam orando pela libertação de Pedro e já passava da meia-noite, né? Já passava da meia-noite, disse, desde que Tiago, irmão de João, ele tinha sido morto. A igreja incessantemente estava em oração e também temia que o mesmo destino estivesse sobre a vida de Pedro, que Pedro também tomasse o mesmo destino que Tiago. E diz que eles se reuniram nesta casa para buscar a Deus. Eles se reuniram nesta casa para orar pela vida de Pedro. E durante a reunião de oração, diz que Rod, ela ouviu uma batida na porta e correu para lá. E ela reconheceu imediatamente a voz de Pedro,
Mas na alegria excessiva ela não abriu a porta, deixou Pedro parado do lado de fora e voltou correndo para anunciar aos que estavam orando que o apóstolo se encontrava esperando na porta. É uma anunciante, uma daquelas que, quem sabe, passava-se despercebida por ser criada daquela casa. Mas ela tem a oportunidade, ela tem um privilégio de ser a primeira a ver o milagre na vida de Pedro, a receber a resposta que todos ali estavam buscando. Deus, querido, nesse dia de hoje, também está usando artifícios, Deus está usando também pessoas, que sabe, despercebidas, pessoas que invisíveis ao olhar humano, ao olhar da sociedade, invisíveis, quem sabe, por a sua condição de vida. Deus está usando essas pessoas para serem os primeiros a testemunharem do que Ele vai fazer em vidas, do que o Senhor está operando neste tempo. E assim os cristãos, eles não creram nela e chegaram até a duvidar da sua sanidade. Pensa agora, quem sabe por ter uma posição de criada, as pessoas menosprezaram o anúncio daquela jovem. E diz que os cristãos que estavam reunidos naquele lugar não creram no anúncio da Rod. Diz que eles duvidaram até da sua sanidade e concluíram que o visitaram, que o que estava ali visitando, o visitante daquela noite, era o anjo de Pedro, pois era uma crença comum que todos os israelitas recebiam anjo de guarda. E assim, eles denotaram que este que estava à porta poderia ser o anjo guardião especial, semelhante a Pedro. E todos sabiam que Pedro tinha sido levado para a prisão, bem guardado. Ou seja, o povo estava em oração, mas não estava, querido, crendo no que Deus poderia fazer. E nós entendemos algo muito sério quando nós lemos este texto, de que nós também, quantas das vezes nós estamos nessa busca, nós estamos reunidos em incessante oração por algo, mas quando Deus nos responde, nós não cremos no que Deus está fazendo. Nós ficamos incrédulos no que Deus ele pode realmente fazer. Assim estava aquele povo. Quando a resposta chegou, quando a resposta estava lá, eles duvidaram do poder, da capacidade que Deus tinha de poder fazer aquele milagre. Rod, ela nunca duvidou de quem era a voz que lhe falou. Ela estava comovida, mas não surpresa pelo fato de Deus ter ouvido as orações da jovem congregação. Isso chama sensibilidade. Deus, ele tem suas formas, tem seus métodos de trabalhar. E Deus às vezes escolhe, querido, o menor da casa. Deus escolhe aqueles que ninguém às vezes dão nada. Esses que Deus está de olho. É esse que Deus quer hoje usar na terra. É você que Deus quer escolher. É você que Deus quer usar para anunciar o que Ele vai fazer nos últimos tempos. Deus está dizendo que Ele vai usar, querido, hoje pessoas que são invisíveis pela sociedade, pessoas que talvez se acham menor da casa, o que tem menos experiências, mas é esses que o Senhor quer usar nesse tempo. Ao contrário dos demais, querido, que tiveram de abrir a porta a ver Pedro com seus próprios olhos. Rod, ela teve fé suficiente para saber que Deus, ele responderia às suas orações, mesmo que fosse de maneira inesperada, porque as tarefas mudando, designadas para Rod, como uma criada da casa, não iria impedir que experimentasse as alegrias de tomar parte nos assuntos do reino, mediante a sua fé sincera. As tarefas, querido, diárias, designadas, as ocupações que às vezes nos deixa presa, as ocupações que não nos deixam, quem sabe, avançar. Nenhuma dessas ocupações vão nos impedir
vão te impedir hoje de experimentar as alegrias de tomar parte nos assuntos do reino de Deus, mediante a tua fé sincera, a tua fé de crer em Deus, mesmo diante das circunstâncias, de crer em Deus, mesmo diante, querido, de tantos labores da vida, de tantos afazeres, que às vezes você acha que não vai dar conta, mas Deus está dizendo, nem isso vai impedir com que você seja testemunha ocular do que Deus está fazendo na terra nesses últimos tempos, do que Deus vai operar na vida de pessoas, das libertações que Deus vai fazer, dos milagres que o Senhor vai operar na tua casa, na tua família. Então creia somente, querido, fique firme na tua fé, não vacila na tua fé, porque Deus vai concluir o milagre, porque Deus vai realizar. Então persista na oração, insista na tua oração, porque Deus mandará respostas. Deus, se necessário for, mandará anjos dentro de prisões, que irá abrir portões automaticamente e vidas serão livres, libertas para a glória do seu santo nome. E assim que nós vamos orar ao nosso Deus, porque Deus quer abrir prisões, mas nem só abrir prisões, mas que Deus também hoje quer usar instrumentos insignificantes, coisas, queridos, que quem sabe passa-se despercebido diante dos nossos olhos. Esses são os instrumentos que Deus quer usar nesses últimos tempos. Oremos ao nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, invocamos a tua santidade e sabemos que o Senhor ouve, que o Senhor responde a oração, ó Pai, feita com sinceridade. Pai, agora estou me unindo a pessoas que estão em seus lares, a mulheres, papai, que estão tirando minutos do seu tempo para oferecer ao Senhor. E aqui nós estamos intercedendo por vidas, por pessoas. Quem sabe, Senhor, estou entrando agora em lugares onde há uma ameaça, onde há uma sentença já decretada, onde, Senhor, pessoas estão aguardando, Senhor, estão aí em prisões, aguardando o dia, aguardando o tempo para a sua morte. Mas nós chegamos aí, Senhor, para levar um anúncio de livramento nestes lugares, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para esta pessoa. Ah, Espírito Santo, assim como o Senhor Pai estava planejando e arquitetando a soltura de Pedro, também, Senhor Jesus. Ah, Senhor, meu Pai, o Senhor está também planejando, Senhor, uma soltura para esta vida hoje. E o Senhor está enviando anjos a respeito desta pessoa, dentro de prisões, para que elas sejam livres, soltas das cadeias, livres das algemas, Pai. Pai, da enfermidade, do câncer. Pai, entra agora nesses lugares. Assim como o Senhor levou soltura para Pedro. Pai, Tiago, ele desceu ao fio da espada. Mas Pedro tem propósito ainda a cumprir na terra. Então, amado Jesus, quem sabe esta pessoa foi testemunho, Senhor, da morte de Tiago. Quem sabe esta pessoa também está temeroso. Quem sabe esta pessoa agora está temendo a sua própria vida. Porque, Senhor, foi testemunho, Senhor, de que esta vida já desceu à sepultura. Muitas pessoas desceram à sepultura em sua volta, mas ela crê e acredita, Senhor, fielmente no Senhor, pois Pedro estava descansando, dormindo na prisão, como sinal de que ele acreditava, Pai, na proteção, ele acreditava no cuidado do Deus na qual servia. Então, Pai, quem sabe também conosco há pessoas que estão crendo, acreditando, Senhor, que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai tocar, que o mal vai cair por terra, que o câncer não irá resistir o teu poder. Então, Pai, toca agora, repreenda o mal, envia o anjo, Senhor, do Senhor, agora está entrando nesses lugares e está tocando agora, Senhor, mandando com que esta pessoa levante, mandando com que essa pessoa, Pai eterno, calce a sua sandália. Eis que o teu anjo, Pai, sobreveio sobre aquele lugar e diz que a luz iluminou a prisão. Então, Pai, que a tua luz ilumine agora esta prisão do câncer, onde esta pessoa tem vivido muito tempo aprisionado. Pai, toca sobre ele, assim como o Senhor tocou do lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então diz que as cadeias lhe caíram nas mãos. Meu Pai, que essas cadeias caiam das mãos agora, porque o anjo do Senhor faz anúncios neste lugar. O anjo do Senhor, meu Pai, disse, cinge-te, calça a sandália, e ele assim o fez. Oh, Espírito Santo,
Então é tempo, Senhor, de cingir-se e calçar as sandálias e pegar a capa e seguir a tua voz nesse dia. Que vocês possam se levantar, seguir a voz do Senhor Jesus. Joga esse jugo de enfermidade agora por terra. Em nome de Jesus, e creia, saia dessa prisão, siga a orientação do Senhor e seja bem-sucedido nas tuas empreitadas. Em nome do Senhor, Pai, eu agradeço a Ti por esse momento. Eu agradeço ao Senhor por essa hora. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa família. Eu, Senhor, determino agora sobre o poder da Tua palavra, cura sobre elas, alívio das dores, das enfermidades, de tudo, Senhor, que tem causado opressão. Pai, nós repreendemos agora toda a possessão maligna, em nome de Jesus. Apresenta a tua filha Júlia nas tuas mãos. Guia, Pai, ela, esteja com ela, que tuas mãos estejam com ela, fortalecendo, ó Pai, dando mais uma vitória para a tua serva. Pai, assim eu creio, no poder que o Senhor tem, no cuidado, no zelo que o Senhor tem para com ela. Então fica conosco, abençoa essas vidas que nos rogaram orações, estão aqui, Pai, plantadas e nós estamos regando ela todos os dias com oração e jejuns. Então que assim seja feito segundo a tua vontade. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e graça do Senhor Jesus.